Começar, gente. Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11, diz assim o texto para a gente. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Gente, esse texto aqui é um texto bastante conhecido, sem dúvida. Nós já ouvimos diversos tipos de ministrações com base nessa passagem, nessa narrativa. O contexto nos informa que Jesus está com o seu ministério em ascensão, Jesus está com o seu ministério em evidência por conta dos milagres, das curas que ele já vinha fazendo na região da Galileia, também em Cafarnaum. A Bíblia diz que a multidão começa a se aglomerar para ouvi-lo, pois o discurso dele diferia do discurso dos fariseus, pois a Bíblia diz que a doutrina de Jesus era com poder e autoridade. Então, isso de Jesus reunir uma grande quantidade de pessoas para ouvi-lo começa a se tornar uma coisa mais frequente. De um lado, nós temos Jesus em início do seu ministério, despontando, anunciando o reino de Deus, efetuando sinais, milagres, expulsando espíritos malignos das pessoas. Mas a Bíblia vai dizer para nós que de um outro lado, paralelo a isso, tem um homem por nome de Pedro. Pedro está vindo de uma noite frustrada. Pedro está vindo de uma noite decepcionante. Pedro é pescador, Pedro é alguém que vive da pesca, entende de barco, entende de peixe, entende de mar, entende de artifícios para ser bem-sucedido no seu empreendimento, né? Mas a Bíblia diz que naquela noite Pedro não pescou nada. E é interessante que a narrativa vai começar a ser construída. Jesus está caminhando nas margens, né, do Mar da Galileia e tem 2 barcos parados. O barco de Pedro e o que a gente consegue entender no contexto que seria o barco de Tiago e João, o outro barquinho. Pois bem, eu começo a entender que o barco de Pedro passa a ser um referencial de fracasso. O barco de Pedro passa a ser um referencial de expectativa não alcançada. Por quê? Porque ele sai com o barco de um jeito, com a expectativa de voltar com um barco cheio de peixes, ou com o fruto do seu trabalho. Mas a Bíblia diz que quando Pedro volta, não tem nada. Pedro não foi bem sucedido. Então o barco de Pedro, atracado naquela margem, passa a ser um referencial de derrota, de fracasso, de frustração, de desânimo. Aí sabe o que é interessante? É que muitas das vezes temos algumas coisas na nossa vida que tornam-se referencial de fracasso, de decepção, de frustração. Mas olha que lindo. Enquanto o barco de Pedro, atracado na margem, como referencial de derrota, como referencial de fracasso,
como referencial de frustração, de decepção. Do outro lado vem Jesus caminhando, já olhando para o barco de Pedro e já colocando no seu coração: eu vou entrar, eu vou me assentar, eu vou me apropriar desse referencial de fracasso. E aqui eu já começo a liberar a primeira palavra para a sua vida. Enquanto tem pessoas que evitam os referenciais de fracasso da nossa vida, enquanto tem gente olhando para nós dizendo, não foi bem sucedido aqui. E muitas das vezes as pessoas até evitam contato por causa disso. Mas se por um lado alguém não acreditou, alguém não acredita, Deus está falando nessa noite para você. Enquanto alguém não quer, enquanto alguém não acredita, eu tomo a iniciativa de entrar no referencial de fracasso, no teu referencial de frustração, no teu referencial de decepção, para fazer algo diferente, para trazer uma nova história para você. Aos olhos de alguém, é só mais uma pessoa sentando naquele referencial de frustração. É só mais alguém sentando naquele barco que era o referencial de fracasso, de derrota. Mas, no campo espiritual, era Jesus dizendo: aonde teve frustração, aonde teve fracasso, aonde teve derrota, eu vou fazer uma nova história. Se você puder levantar as suas mãos aí e receber, porque nós estamos em atmosfera profética, Deus está dizendo, os referenciais de derrota e de fracasso da sua vida, eu vou não somente entrar, mas eu vou transformar e fazer uma nova história. Deus é especialista em pegar aquilo que é fracasso, aquilo que é derrota, aquilo que é dado como nada, não tem mais jeito, e não só entrar, mas fazer algo sobrenatural, algo poderoso. Talvez você esteja olhando para alguém da tua casa, da tua família, esteja dizendo, não tem mais jeito. Talvez você esteja olhando para o teu casamento, esteja dizendo, está quebrado, não vai dar mais para levar adiante. Na verdade, Deus está dizendo, através do apóstolo João, na sua epístola, para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O que Deus está dizendo para o teu coração nessa noite é, se você permitiu entrar no teu barco, se você permitiu entrar no teu referencial de frustração, pode ter certeza que eu não somente vou entrar para fazer presença, eu estou entrando para fazer uma nova história, para fazer algo inacreditável sobre a sua vida. Pois bem, a Bíblia continua narrando e diz para nós que Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, afasta o barco um pouco para mim, afasta um pouco da margem. E quando Pedro afasta o barco, a Bíblia vai dizer para nós que Jesus começa a ensinar a multidão. Ora, eu entendo que Jesus pega o referencial de fracasso da vida de Pedro para alcançar outras vidas. Você pegou isso aí? Eu entendo que Jesus pegou aquilo que era referencial de fracasso, aquilo que era referencial de derrota, aquilo que era referencial de desânimo e disse, eu estou entrando, mas antes de eu entrar para fazer algo por você, eu vou fazer por alguém. É por isso que às vezes a gente entende que porque algumas coisas começam a sair do controle, porque que algumas coisas parecem que estão dando erradas. Na verdade é Deus dizendo, eu preciso alcançar alguém através disso aí. E o que Deus está dizendo para o meu coração e para o teu coração nessa noite é isso. Eu ainda vou usar as áreas que aparentemente vão terminar em fracasso para alcançar a vida de alguém. Deus vai usar a tua vida, Deus vai usar a tua história, Deus vai usar o teu testemunho para alcançar tua parentela, para alcançar tua mãe, para alcançar teu pai, para alcançar os teus irmãos. Será que você pode receber isso aí dentro do teu lar nessa noite? Não desista, não entregue os pontos, porque Deus tem poder de pegar a sua história, história de fracasso, história de ruína, história de decepção e transformar ela num testemunho. E o mais engraçado é que as pessoas, quando olham para a gente lá no pódio da exaltação,
exaltação, lá no pódio da transformação, e diz: a paz deve ter chegado de paraquedas, a paz deve ter sido fácil. Não, você vai dizer: antes de uma manhã de edificação na praia, antes de uma manhã de povo alcançado pela palavra dele, eu tive uma noite de frustração, eu tive uma noite de decepção, mas receba isso e guarda na tábua do teu coração. Deus está dizendo: o teu referencial de fracasso não só vai ser transformado em alegria, em uma nova história, como vai alcançar outras vidas. Sabe, gente, nós estamos vivendo um tempo do individualismo, onde você acha que a sua história é só para você, que você tem que viver só para você. Não. Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar as tuas marcas, Deus quer usar as tuas feridas para levar cura para alguém. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia vai dizer que quando Jesus se afasta, né, da margem com Pedro, né, no barco, e quando Jesus termina o sermão para com a multidão, quando Jesus termina o seu assunto com a multidão, Jesus agora se vira para Pedro e diz: volta lá para o mar alto. Isso me faz entender que, às vezes, Deus precisa tratar ao meu redor primeiro. Deus precisa tratar do cenário ao meu redor primeiro. Gente, Pedro era pescador. Guarda isso. Pedro era pescador, mas naquela noite não pescou nada. Mas o fato dele não ter pescado nada não fez dele não ser pescador. Você está entendendo? Ele era pescador. Mas não é porque ele não pescou nada naquela noite que ele deixou de ser pescador. Ô glória! O que Deus está dizendo é: você não pode deixar um dia mal. Você não pode deixar um momento comprometer toda a tua história. Você não pode deixar uma porta fechada comprometer toda a tua caminhada. Tem muita coisa para você andar. Você não pode deixar uma enfermidade decretar sobre o teu presente. Pedro era pescador, mas o fato dele não ter pescado nada naquela noite não fez com que ele deixasse de ser pescador. E o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite é: as lutas, os embates, as oposições, elas não podem interferir na sua essência. Glória. Eu acho interessante quando Jesus está no Getsemane, Lucas, capítulo 22, que a Bíblia diz que Jesus já tinha ceado com os discípulos, Judas já tinha ido para o trair. A Bíblia diz que Jesus já estava antevendo o seu sofrimento no madeiro, mas a Bíblia diz que ele entrou no Getsemane para orar. As pressões que Jesus estava vivendo, as coisas que estavam vindo contra ele, não roubaram a essência de quem ele foi chamado para ser. E o que Deus está palestrando para o teu coração nessa noite é isso. Não deixe de ser, não deixe de cantar, não deixe de pregar, não deixe de interceder, não deixe de orar, não deixe de buscar. Os dias maus não podem dizer que você não é, que você não pode, que você não vai chegar. Pelo contrário, quando você pensa que está fraco, aí é que você está forte. Ele está dizendo nessa noite para você: a graça dele te basta. Gente, Jesus diz assim para Pedro, versículo 4, diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, volta para o mar alto. Você entende que esse mar alto faz alusão ao fracasso de Pedro? Você entende que esse mar alto faz Pedro lembrar que a noite dele não foi bem sucedida? Você consegue enxergar que esse cenário de mar alto lembra a Pedro que ele não foi capaz de conseguir, de vencer? Sabe, tem momentos na nossa vida que a gente evita certos lugares, que a gente evita certas coisas porque trazem consigo a lembrança de que a gente caiu, de que a gente perdeu, de que a gente desistiu, de que a gente não conseguiu. Tem lugares que a gente evita, tem relacionamentos que foram desfeitos,
e alianças foram quebradas, porque lembram que a gente perdeu, lembram que a gente caiu, que a gente fracassou. E Jesus está dizendo, naquele mesmo lugar, que faz alusão à tua perda, ao teu fracasso, à tua derrota, volta lá. Aí Pedro imediatamente diz, eu tentei a noite inteira lá, eu não consegui nada. Sabe o que eu aprendo com isso? Vai ter momentos em que Deus vai nos fazer voltar por alguns caminhos, para que as coisas sejam colocadas dentro do seu devido lugar, dentro de nós. Pedro precisava tirar aquele complexo com o mar alto daquela noite, pelo que ele não conseguiu, pelo que ele não alcançou. E Jesus está dizendo, volta lá. E a gente tem uma certa dificuldade em voltar por alguns caminhos, em voltar para algumas pessoas, em voltar para alguns relacionamentos, porque trazem um referencial de um sentimento não tão bom, de uma lembrança não tão agradável. Mas a diferença é que Jesus está dizendo, só que agora não é você que está indo sozinho. Só que agora não é você que está indo com você e a sua força. Agora sou eu dentro do seu barco para fazer algo diferente. O que Deus está dizendo nessa noite, talvez seja um pouco difícil, porque trata-se do nosso orgulho, mas o que Deus está dizendo nessa noite para mim e para você é, há caminhos que precisam voltar a ser trilhado. Há caminhos, há trajetórias, há passos que você precisa dar novamente. Há pessoas que você precisa voltar lá, talvez para pedir um perdão, para se reconciliar. Talvez para ajeitar algo que se quebrou no meio do caminho. Sabe? Antes de grandes coisas cair sobre nós, a nossa estrutura precisa estar de acordo com aquilo que Deus quer derramar. Não adianta Deus derramar grandes coisas com a tua estrutura falha, débil. O que Ele está dizendo nessa noite para nós é isso. Volta para o mar alto. Volta para o cenário que te fez fracassar. Volta para o cenário que te fez desistir, que te fez desanimar. Para quê? Para eu mudar a tua história. Para eu fazer algo novo. Porque o que te espera lá não é decepção. O que te espera lá não é traição, não é derrota. O que te espera lá não é lágrima. O que te espera lá, eu estou sentindo a graça de Deus para liberar isso para a tua vida. O que está te esperando lá é algo extraordinário da parte de Deus. Pedro vai, gente. E quando Pedro chega no mar alto, Jesus vai dizer, lança a tua rede. Deixa eu te falar um negócio aqui, uma curiosidade muito legal. A rede era usada no raso. A rede era usada no raso. Porque quando no raso, a rede era lançada. E quando os peixes, estando no raso, a rede fazia um peso para baixo, não permitindo que os peixes saíssem. Só que a realidade é outra. Eles estão no mar alto. Estão usando uma ferramenta que é improvável de acontecer um milagre. Só que a resposta Pedro deu sobre a tua palavra. Você entende que você não precisa dar jeitinho para Deus fazer? Você entende que você não precisa dos artifícios humanos para que Deus possa operar um milagre? Algum especialista poderia levantar ali e dizer, olha, mas a rede não é para ser lançada aqui não, a rede é para ser lançada lá na margem. Mas tem um fundamento aqui, é sobre a tua palavra. E quando você toma posse disso, e quando você crê que a palavra dele garante, que a palavra dele é fidedigna, que a palavra dele é capaz, até nos lugares mais improváveis, o extraordinário vai acontecer. Você pode levantar a mão aí e receber isso. Deus vai fazer o improvável, até mesmo nos lugares
mais impossíveis que você acredita. Eu lembro de Davi. Davi está indo se encontrar com um gigante. E a proposta de Golias foi a seguinte: me dá um guerreiro. Se é guerreiro, tem que ter espada, tem que ter armadura, tem que ter capacete, tem que ter escudo, tem que ter lança. É guerra. Só que Davi não está indo com espada, não está indo com lança, não está indo com escudo, não está indo com capacete. Davi está indo com a sua ferramenta que Deus deu. Você consegue entender isso? Aí Golias olha e diz: rapaz, eu sou algum cão para você vir comigo até mim desse jeito? Davi entende e responde: eu estou indo a ti no nome do Senhor dos Exércitos. Você não precisa dar jeitinho nada para Deus fazer alguma coisa. Alguém pode estar olhando e dizendo: isso daí, nesse ambiente, essa fezinha aí, nesse caos aí, essa perseverança no meio desse turbilhão da tua casa, e Deus está dizendo: eu só preciso disso, somado à obediência à minha palavra, para fazer algo extraordinário na tua vida. Eu consigo imaginar, gente, eu consigo viajar aqui, imaginar, à medida que Pedro lança aquelas redes no mar alto, no profundo, e alguém dizendo: não vai vir peixe, não tem como. Ele está no lugar errado com a ferramenta errada. Só que tem uma palavra ali liberada no barco dizendo: vai acontecer alguma coisa aí. Vai acontecer alguma coisa. Eu imagino por cima a rede de Pedro, mas por baixo a palavra. E nesse meio, os peixes, o milagre. À medida que, se os peixes tentassem sair, a palavra está aqui sustentando, garantindo, dizendo: vai dar certo, vai dar certo. Por quê? Porque quem liberou a palavra manda no céu, manda na terra, manda na água, manda em tudo. Ele é absoluto, ele é poderoso, ele é digno. O que Deus está dizendo para você nessa noite é isso. A palavra dele vai garantir, a palavra dele vai sustentar, a palavra dele é absoluta. Se você tomar posse disso, se você crer, ele vai fazer com você chegar em lugares longínquos. Ele vai mudar a história da tua casa, da tua família, da sua vida, dos teus relacionamentos, porque a palavra dele tem poder para isso. Aí olha, versículo 6 diz assim: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. As redes estavam se rompendo. A palavra romper nada mais é do que abrir passagem à força, entrar com ímpeto, ultrapassar, superar, vencer. Sabe o que isso significa? Levanta a sua mão aí, deixa eu liberar isso para a tua vida. A palavra dele, liberada sobre a tua vida, sobre a tua casa, vai romper até aquilo que está amarrado, até aquilo que é impossível aos teus olhos, aquilo que as redes da vida, aquilo que as redes das tribulações, aquilo que as redes das decepções, das traições, toda a rede que tentar segurar o mover dele, a palavra vai entrar. Sabe? E você entende por que as redes precisaram quase se romper. Para quê? Para Pedro acenar para outro barco. Por quê? Porque Deus trabalha na união, gente. Deus trabalha na comunhão, na unidade. Não eram 2 barcos? O fato de Jesus não ter entrado no outro barco não significa que o outro barco não vai participar. Eu preciso ter maturidade para entender que talvez Jesus não entre no meu barco, não escolha o meu barco para ser o coadjuvante, o principal, mas o meu barco vai participar do milagre. E nós estamos vivendo um tempo dos ciúmes. Oh, glória! Nós estamos vivendo um tempo em que, não, porque Deus tem que me usar, porque Deus tem que falar através de mim, porque Deus tem que fazer em mim, através de mim. Não! Ele pode não ter escolhido o teu barco para ser o coadjuvante, a parte principal, mas em algum momento alguém vai acenar e dizer: ajuda no milagre.
porque você faz parte. Tem que entender isso. Eu tenho que ter maturidade para entender que não se trata de competição. Ele fez no meu barco. Foi no meu barco. Foi através do meu barco. Não. Porque não adianta ele ter feito no teu barco e o teu barco não ter estrutura para segurar o que ele fez no teu barco. Então, tenha maturidade para entender que tem um barquinho lá atracado, que faz parte, tá? Que vai participar. E o interessante é que eu imagino. Quem ficou na margem, quem ficou na praia, burburinho. Pedro perdeu a habilidade de pescador. Eu imagino alguém na praia. Rapaz, a gente passou a noite toda com Pedro. A gente ficou a madrugada toda com ele e não pescou nada. Eu acho que Pedro vai falir. Oh, glória! Eu imagino o burburinho, porque o texto diz que eles tinham uma pequena empresa, um pequeno negócio entre Pedro, André, Tiago e João. E alguns que trabalhavam com eles. E eles viviam daquilo. E como todo funcionário, eu imagino eles reclamando do chefe deles, do patrão deles. Eu acho que Pedro vai falir, hein? Acho que Pedro vai quebrar. Acho melhor a gente procurar uma outra empresa para trabalhar. Eu acho melhor a gente colar com outra pessoa, sabe? O ingrato é assim. É capaz de esquecer tudo que você fez lá atrás pela aprovação que ele está passando naquele momento presente. Só que eu consigo ver, de repente, enquanto tem um burburinho ali dizendo que Pedro vai quebrar, que Pedro vai falir, que Pedro vai entregar os pontos, de repente o mesmo Pedro está lá, ó. Ajuda aqui, porque o que ele fez no meu barco e na minha história não está dando conta, precisa ser compartilhado. Você recebe isso aí, gente? Você consegue receber? Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Eu costumo dizer que tudo que Deus tem para nós vai passar pela mão de alguém. Tudo que Deus tem para a nossa vida vai passar por algo ou por alguém. Ele olhou para Elias e disse assim: se esconde lá no ribeiro, eu vou te sustentar. E a Bíblia diz que Deus não mandou a carne pessoalmente. Deus usou os corvos. Ele falou assim: vai para Sarepta, tem uma viúva que vai te sustentar. A provisão e o sustento passou pela vida da viúva de Sarepta. Então você entende que tudo que Deus tem por nós, tudo que Deus tem para nós, vai passar por alguém. Vai vir através de alguém. E imagina se eu estou com mágoa dessa pessoa. Imagina se eu estou com ressentimento dessa pessoa. O que Deus tem para mim, através da vida dela, vai ficar retido. Vai ficar travado. Vai ficar parado. É por isso que o que Deus está dizendo para você hoje é isso. Tenha maturidade nos teus relacionamentos. Alguém ficou na margem. Alguém não acreditou. Alguém falou o contrário. Alguém não investiu. Alguém te largou no teu pior momento. Mas o que Deus está dizendo para você nessa noite é: tenha maturidade para entender o que Ele está fazendo no teu barco para que você compartilhe com alguém. Você precisa entender isso. Eu preciso ter essa maturidade. Eu preciso entender que o fato de Ele estar fazendo no meu barco não significa que um outro barco não vai participar. Sabe, gente, nós estamos vivendo dias difíceis. Dizem que se alguém não te cumprimentar do jeito que você quer, se alguém não atender às tuas expectativas, você vira a cara.
Sabe, você traz mágoa, você se ressente da pessoa. Eu preciso ter maturidade para entender que o meu barco, oh glórias a Deus, o meu barco serve para abençoar outras vidas. Começou lá na margem. Jesus sentou no barco e ensinou para a multidão. Depois, no mar alto, quando os peixes vinham, alcançando um outro barco que estava vazio. Eu entendo que o meu barco vai encher cada um mediante aquilo que eles precisam ser cheios. Permita que o seu barco seja uma plataforma de milagres. Permita que o seu barco seja o cenário onde vidas serão alcançadas, abençoadas, edificadas e transformadas. Não adianta ser cheio para si. Na verdade, a minha oração nesses dias de pandemia, de quarentena, não é mais Deus me enche, não é essa. A minha oração nesses dias é Deus me transborda. Porque tudo que é cheio dá para ser guardado para si, mas tudo que transborda alcança alguma coisa. Tudo que transborda derrama em alguém. E é isso que o meu barco precisa ser. Meu barco precisa ser uma plataforma de milagres para a vida dos outros. Escuta aqui. Diz assim. Olha aqui, que interessante. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, olha isso aqui, e foram e encheram ambos os barcos. Perceba isso aqui. Levanta a tua mão aí para receber isso. Levante a sua mão para receber isso. Com uma palavra, Jesus encheu 2 barcos. O que 4 homens não fizeram a noite inteira, Jesus. Quatro homens não conseguiram encher uma rede, mas um homem conseguiu encher uma rede dos barcos. Oh, glórias a Deus! Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele pode, Ele tem, Ele faz, Ele é. O que 4 homens não fizeram, gente, em uma noite inteira, Jesus fez. Isso é fortíssimo. E eu preciso repetir isso porque tem gente entrando aqui agora e eu quero repetir para você. O que 4 homens não conseguiram encher uma rede, mas um homem conseguiu encher uma rede e 2 barcos. Sabe o que isso significa? Você sabe o que isso significa? Não se trata de quem está do teu lado. Não se trata de quem está andando contigo. A senha não está no nome de alguém que está do teu lado. A senha está na autoridade da boca de quem tu serve. Porque eu ando com fulano. Porque eu sou conhecido de ciclano. Porque eu tenho o WhatsApp de Beltrano. Para com isso. Baboseira, rapaz. Quem tem a senha é Jesus. Irmão, Jesus é tão poderoso que ele disse: se eu abrir porta, ninguém pode fechar. E se eu fechar, ninguém pode abrir. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Então não se trata de quem está andando contigo. Não se trata de quem está aí, ó, dizendo, eu faço, eu estou voando, eu estou indo, eu estou chegando. Rapaz, tu é olheiro, tu é vaso, tu é caco, tu é pó. A autoridade está na boca dele. Isso é tão forte
que Jesus ele libera a palavra contrariando todo o cenário. Porque o ideal é pescar à noite. Porque de dia é um pouco mais complicado por causa da luminosidade do sol, do dia batendo nas águas. Por isso que os pescadores preferiam pescar à noite com as lanternas no barco. Eles colocavam uma lanterna, um tipo de candeia na ponta do barco, e os peixes ouriçados por aquela luz vinham para a superfície, vinham para cima, e eles assim pegavam. Mas agora é de dia. Aí a pergunta que você me faz: cadê a luz? A luz está no barco dizendo, lança a rede. Confia. Por mais improvável que seja o que ele esteja dizendo para você fazer, faça. Faça. Por mais que alguém diga, isso é loucura, você deve ter endoidado de vez, vai no hospital, pega o atestado de louco, porque agora endoidou de vez. Faça. Porque se Deus está dizendo, Ele garante. Se Jesus está dizendo, Ele garante. E isso aqui é forte, isso é forte. E foi algo que Deus ministrou no meu coração hoje. Não se trata de quem está com você ou deixa de estar. Porque você fica condicionando o seu êxito mediante a aprovação de alguém, a andar com alguém. E o que ele está dizendo é, ainda, oh Deus, ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, pode por acaso uma mulher esquecer-se do seu filho, aquele que ela gerou do seu ventre, aquela que ela amamenta, pode uma mãe se esquecer? Ainda que essa mãe viesse a se esquecer dele, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor, porque o teu nome está gravado. Está gravado na palma das minhas mãos. Aí olha, eu já vou começar a caminhar pro final. E diz assim, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, a admiração se apoderou deles. Gente, vai doer um pouquinho, mas eu preciso compartilhar essa verdade com você. Milagres de Deus na nossa vida, bênçãos de Deus na nossa vida, não serve para nos destacar no meio dos outros. Não serve para evidenciar-nos no meio dos outros. Quem dá coisas para nos levantar, para nos fazer diferentes e melhores, é o diabo. Você lembra lá na tentação de Jesus? Eu vou te dar todos os reinos do mundo com toda a sua glória. Se prostrado você me adorar. Não. Quando Deus faz algo na nossa vida, quando Deus faz algo na nossa história, é para mostrar duas coisas. Quem eu sou e quem Ele é. Pedro, diante daquela situação, diz assim, eu sou pecador, se afasta de mim. Pedro reconhece uma coisa que custa para a gente reconhecer. É graça. Você não recebe porque tu é bom, você não recebe porque tu tem 30, 40, 50 anos de crente, você não recebe porque você faz 28 horas de jejum, você não recebe porque tu é o bom, porque tu é o cara, porque tu é a mulher, não. Você recebe pela graça. Você recebe para que, através da tua vida, o nome dele seja glorificado. Eu concluo. A Bíblia diz assim, a resposta de Jesus é a mais sensacional. Não temas. Não temas. Porque a partir de agora serás pescador de homens. Vou te falar uma coisa. Deixa eu ser sincero com você. Fica com o que tu tem, rapaz.
Fica com o que você tem. Jesus falou assim, pescador de homens. Ué, pescador Pedro já era. Jesus só mudou o objetivo e deu um propósito na vida de Pedro. Jesus estava dizendo, aquilo que tu tem eu reconheço. A tua aptidão, a tua qualidade, eu reconheço. Então, vou pegar isso que você tem, só que agora eu vou usar para o meu reino, para a minha obra, para a minha vontade. Você não precisa dar jeitinho. Você não precisa inovar. Deixa eu dizer uma palavra para quem está começando, para quem Deus está levantando, para quem Deus fez uma promessa de que vai pregar, que vai cantar, que vai ser usado. Ei, fica na tua humildade. Fica com a tua ferramenta. Fica com aquilo que Deus colocou. Você está entendendo? Não adianta você ter uma grande ferramenta sem saber para que usá-la. Quer que eu te prove? Mais uma vez, Davi. Antes de Davi para Golias e diante de Golias, Saul disse assim, coloca a minha armadura. Coloca a minha armadura. Quando Davi vestiu, a Bíblia diz que ele tentou andar e não conseguiu, porque nunca havia experimentado. Davi não estava habituado com aquilo. Davi estava habituado com funda, com cajado, com alforje. E mais uma vez eu digo, Davi entra num cenário totalmente incompatível com o que ele tem na mão. Mas você já percebeu que todo mundo que tenta se igualar ao ambiente que está, se perde? Por quê? Porque na ânsia de querer se adaptar ao ambiente, esquece as habilidades que tem. Esquece quem é. Aí Davi vai para o campo com aquilo que ele com aquilo que ele tem. Eu imagino alguém olhando e dizendo assim, rapaz, no meio de uma guerra, tu tem que ir como soldado. Você não precisa se travestir. Você não precisa se equipar com aquilo que os homens querem. Não. O que você precisa é ir com aquilo que Deus te deu. A partir de hoje você não será mais pescador de peixes, você será pescador de homem. O que Deus está dizendo para alguém aí do outro lado é isso. Fica naquilo que eu te dei. Permaneça naquilo que eu coloquei sobre a sua vida. Sabe? Nós tentamos nos desfazer daquilo que muitas das vezes é simples, que Ele nos deu, na ânsia de ser aprovado por alguém. E Deus está dizendo para você nessa noite, não adianta você ser aprovado por alguém para morrer no meio do caminho. Fica com aquilo que você tem. Fica com aquilo que Ele depositou nas tuas mãos. É simples, é pequeno. Talvez não tenha muita força diante dos olhos dos outros, mas é através disso que o nome dele vai ser glorificado na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua história. Eu encerro. Quando Jesus diz, serás pescador de homens, a Bíblia diz, versículo 11, e arrastando eles os barcos sobre a praia. Isso aqui é deixando tudo, o seguiram. Gente, Pedro acabou de viver uma experiência sobrenatural. Pedro acabou de ver o seu barco e mais um outro totalmente cheio. O que a gente pensa é que Pedro vai voltar para a margem e vai voltar para a sua vida, para a sua rotina, para os seus dias. Eu imagino que Pedro olhou com sua cabeça diante da proposta de Jesus e diz assim, rapaz, se no meio do mar, se em alguns momentos ele fez isso daí, imagina andando com ele todos os dias. Toda proposta de Deus, todo convite da parte de Deus exige de mim largar alguma coisa. É impossível
eu embarcar numa caminhada com Deus seguindo meus próprios caminhos. Você lembra de Eliseu? Elias vem, lança o manto sobre ele. Ele entende, vai até os pais, se despede. Mas olha o que ele faz. Ele queima os bois. Ele destrói as juntas. Ele queima. Porque ele entende. Não dá para ficar com o manto preso aos bois. E o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite é: quer viver algo sobrenatural? Quer embarcar numa história profética? Quer viver o que você ainda não viveu? Quer ver o que você ainda não viu? Quer ouvir o que você ainda não ouviu? Você vai precisar largar alguma coisa. A Pedro, ele teve que olhar para trás e ver um barco cheio, entupido. E ele poderia escolher: eu vou viver. Eu vou usufruir desse milagre aí. Só que Pedro entendeu que aquilo que estava no barco não se comparava com o que ele ia ver, ouvir e receber andando com Jesus todos os dias. E o convite que ele faz para nós nessa noite é isso. E o convite que ele faz para nós nesses dias é: se desprenda das tuas coisas. Se desprenda dos teus desejos. Se desprenda das tuas vontades. E vem viver o que eu tenho para a sua vida. E vem viver aquilo que eu tenho preparado para a tua história. Oh, glória! Não é fácil. Talvez isso exija de você largar um relacionamento. Talvez isso exija de você largar uma amizade. Mas deixa eu te dizer que vale muito a pena. Vale a pena. Pedro entendeu. Pedro entendeu. O que o Senhor fez no meu barco. O que o Senhor fez no meu barco foi extraordinário. Mas eu estou disposto a ver o que o Senhor vai fazer na minha vida andando contigo. Sabe, eu deixo essa palavra para o teu coração. Eu deixo essa palavra para a tua vida. Resumindo tudo aqui, Deus vai fazer o extraordinário em meio ao improvável. Porque foi isso que ele fez com Pedro. O extraordinário em meio ao improvável. Por quê? Porque pescar peixes em grande quantidade não tinha nada de milagre ali. Pedro é habituado a pescar peixes. Só que o diferencial é a quantidade e a intensidade que Jesus fez. O que Jesus estava dizendo para Pedro é: Pedro, se você permitir eu tomar a frente da tua vida, aquilo que você faz hoje, eu vou fazer além. O que Deus está dizendo é: eu quero te dar mais paz, eu quero trazer mais alegria, eu quero trazer mais união, eu quero trazer mais estabilidade, equilíbrio, eu quero trazer chuvas de bênçãos, eu quero trazer infinitamente além do que você já tem. Mas para isso, deixa eu entrar no teu barco. Eu não posso ficar preso ao que ele fez no barco. Por quê? Porque o que ele fez no barco está feito. Ele não vai fazer de novo. Por isso que eu tenho que me desprender do barco. Por quê? Porque o que ele fez no barco já fez. Agora, andando com ele, dia após dia, todo dia é um milagre diferente. Todo dia é uma nova história para ser contada. Você consegue receber isso? Você consegue entender essa palavra?